Municipal, conforme comprovam as cópias anexas, já possui 289 páginas e diversos atos entre as decisões proferidas do mandado de segurança. Número 500, 915, 515, 21, 2019, 8, 21, 0010 e a notificação constante do ofício número 263/2019 que motivou a impetração deste novo mandado de segurança. Não obstante compulsão da inicial deste novo mandado de segurança, vai perceber que o agravado juntou apenas as mesmas cópias que ele recebeu por ocasião da notificação que deu a abertura do processo de cassação e que foi objeto do anterior mandado de segurança, indo apenas até a página 98, faltando quase 200 páginas. Isso significa duas coisas. A. O agravo alega cerceamento do direito de defesa, mas até o presente momento, passados 28 dias de abertura do processo de cassação, ele não se dirigiu uma única vez ao juiz natural, Câmara Municipal, para tomar conhecimento do processo dos atos que lá foram praticados e das providências que poderiam ser tomadas. B. O agravo suprimiu do juízo do mandado de segurança o conhecimento de todos os atos já praticados no processo de cassação, especialmente sua recusa em receber as notificações que não lhe interessavam. C. Viola o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Civil, o que pode ter levado o juízo singular a erro. Dito isso, tratando de questão de fundo, insta a notar que a decisão liminar proferida no mandado de segurança, número 500, 915, 21, 2019, 8, 21, 0010, já foi suspensa no agravo de instrumento, não dependendo da eficácia desta decisão da efetiva intimação do ora agravado. Eis que a intimação apenas marca o início do prazo naquele processo, e o processo de cassação não está subordinado à instância judicial. Aliás, é próprio das tutelas provisórias inaudita altera a parte, e a decisão do relator que concede antecipação de tutela é uma espécie destas medidas, que a decisão se cumpra antes da intimação da parte. Com a decisão proferida no agravo de instrumento 588, 75, 97, 2019, 8, 21, 700, a comissão processante tinha e tem o direito líquido e certo de dar-lhe continuidade, não necessitando de autorização judicial e nem mesmo de aguardar que o agravo se dê por intimado naquela ocasião, porque, como foi dito antecipadamente acima, a intimação do agravado no processo judicial apenas marca o início do prazo para contrarrazões ou para recorrer daquela decisão. B. A instância administrativa é independente da instância judicial. Quem possui direito líquido e certo de dar continuidade ao processo de cassação, portanto, é a comissão processante, que tentou por mais de uma vez notificar o agravado de sua continuidade, dando-lhe como razões a suspensão da medida liminar por ele obtida. Mandado de segurança 500, 915, 21, 2019, 8, 21, 0010. Mas este, em uma dessas oportunidades, por meio de sua defesa, recusou-se a receber a notificação, não sem publicar nota para a imprensa dando ciência de seu teor, conforme será abordado no momento oportuno. Mesmo que tenha se recusado a receber a notificação, sua defesa tomou conhecimento do ato, estando, portanto, o processo em regular andamento, razão pela qual a liminar deve ser revogada. Senão, vejamos por que mais detalhadamente. 3.1. Da precariedade, revogabilidade e retroatividade das medidas liminares, tutórias provisórias em geral. Disse a decisão agravada que, tendo a comissão liminar original sua notificação à autoridade coautora, presidente da comissão processante, encontrado o prazo para a defesa prévia ainda em curso, ainda que no seu último dia a concessão de efeito suspensivo pela instância superior de modo algum retroage, pois isso resultaria não só em negar efeito à decisão judicial enquanto esteve vigente, o que não é possível, como em suprimir ao acusado o prazo de defesa, o que igualmente não é admissível. Ocorre que não é esse o regime de medidas de urgência estabelecido pelo Código de Processo Civil, inclusive porque tal conclusão leva à pura e simples negativa da responsabilidade pessoal da parte e da impossibilidade de restituição da parte prejudicada ao status quo ante, o que deve se dar por inteiro. Na realidade, o regime das tutelas provisórias é completamente o oposto do afirmado pela decisão agravada. Qualquer medida liminar é precária, retroativa e restabelece as partes ao estado anterior. E justamente por serem precárias e retroativas, não passa de uma nova criação judicial, a concessão de mais um dia de prazo para o agravado, apresentar defesa após contato de intimação em recurso que ele se recusa a conhecer a existência. Vejamos,
O artigo 297, parágrafo único do Código de Processo Civil, manda aplicar às tutelas provisórias a mesma disciplina do cumprimento provisório da sentença. Artigo 297, parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Compulsando o capítulo referente ao cumprimento provisório da sentença, verifica-se no artigo 520, incisos 1 e 2, que este: 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 2. Fica sem efeito sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto ou execução, restituindo-se as partes do estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos no mesmos autos. Esse já era, aliás, o regime anterior da Lei 11.232/05, que acrescentou os artigos 475-A e 475-R ao Código de Processo Civil de 1973. O próprio Código de Processo Civil, por consequência, determina, por aplicação das regras do cumprimento provisório da sentença, as tutelas provisórias que elas correm por iniciativa e responsabilidade do requerente, e que os atos praticados durante sua vigência ficam sem efeito, sobrevindo decisão que as modifique, restituindo-se as partes ao estado anterior. Ficar sem efeito não é sinônimo de restituir prazo, que foi perdido pela defesa, porque preferiu confiar na manutenção de uma medida precária e revogável. Neste sentido, especificamente a respeito das liminares em mandado de segurança, o STF editou a súmula número 405, que diz textualmente o seguinte: denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. E o que significa retroagir os efeitos da decisão contrária? É evidente que não significa, como disse a decisão agravada, restituir um dia de prazo ao agravado para apresentar sua defesa prévia, porque isso não significa restituição ao estado anterior, e nem ficar sem efeito a liminar, mas a criação de um novo estado, diferente do anterior, com absurda dilação do prazo da defesa, que é um prazo legal e que deveria ser de apenas 10 dias, e não 28 dias, como irá acontecer se prevalecer aquela decisão. Com efeito, restituir ao estado anterior não significa conceder um dia de prazo ao agravado, pois isso não equivale ao estado anterior. O estado anterior era o prazo legal de 10 dias contados a partir da notificação, do dia 14 ao dia 24 de outubro. Se o agravado tiver ainda um dia de prazo para apresentar defesa prévia, contado que quando sua procuradora acessar a intimação do agravo de instrumento número 588, 75, 97, 2019, 821, 700, ou após transcorrer os 10 dias previstos em lei, o que ocorrerá em 8 de novembro, esse dia corresponderá à defesa. Ao que se sabe, 10 dias não são iguais a 28 dias, e o prazo do dia 14 ao dia 24 de outubro não é a mesma coisa de que o prazo do dia 14 a 11 de novembro. 14 de outubro a 11 de novembro. Portanto, a decisão agravada não está restituindo as coisas ao seu estado anterior, mas criando um novo estado. Tal entendimento vem reforçado no recurso extraordinário número 608-482-RN, relator ministro Teori Zavascki, que, apesar de ter sido proferido na vigência do Código anterior, não perdeu seu fundamento de validade, uma vez que a disciplina legal continua a mesma. Aonde? É decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob o risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos ex tunc, em se tratando de mandato de segurança. Há até mesmo súmula do STF a respeito, súmula 405. A matéria tem atualmente disciplina legal expressa aplicável a todas as medidas
antecipatórias sujeitas que estão ao mesmo regime da execução provisória. CPC, artigo 273, parágrafo 3º. Isso significa que a elas se aplicam as normas do artigo 475-O do Código. 2 pontos. O seu cumprimento corre por conta e responsabilidade do requerente, inciso 1º, que, portanto, tem consciência dos riscos inerentes e, se a decisão for revogada, ficam sem efeito, restituindo-se as partes ao estado anterior. Inciso 2. O mesmo ocorre em relação às medidas cautelares, cuja revogação impõe o retorno das partes ao status quo ante, ficando o requerente responsável pelos danos oriundos da indevida execução da medida. Artigo 811 do CPC. Prosseguindo em seu voto, o ministro cita a doutrina de Humberto Teodoro Júnior e Pontes de Miranda como representatividade de uma doutrina uníssona sobre o tema. 2 pontos. A doutrina é uníssona a respeito, cumprindo referir por todos a lição didática de Humberto Teodoro Júnior. Não há dúvida que a teoria do risco no campo da tutela cautelar foi adotada pelo CPC e amplamente acatada pela doutrina como melhor, mais justa e jurídica opção do legislador. Com efeito, tem-se a responsabilidade objetiva do artigo 811 como contrapartida do juízo provisório e superficial que justifica a concessão da cautelar. Quem pleiteia em juízo, valendo-se apenas dos aspectos de probabilidade, há que indenizar a parte contrária, sempre que esta, em um melhor exame, demonstrar a sua razão. É o risco e a sua assunção andando lado a lado. Não se trata, em síntese, de sancionar a má-fé, mas apenas de cobrar do promovente da medida cautelar o prejuízo acarretado ao requerido, visto que tudo se passou sob o palio de um juízo provisório e superficial próprio da tutela emergencial prestada por conta e risco da parte que, afinal, veio a decair de sua pretensão. Pontes de Miranda já vislumbrava, mesmo antes da criação do Instituto Genérico da Antecipação de Tutela, a aplicabilidade da responsabilidade objetiva fundada no artigo 588 CPC, atual artigo 475-O, a toda e qualquer execução provisória fundada em outros títulos que a sentença. Sobre o tema, a doutrina é uníssona a respeito, cumprindo referir por todos a lição didática de Humberto Teodoro Júnior. Não há dúvida que a teoria de risco no campo da tutela cautelar foi adotada pelo CPC e amplamente acatada pela doutrina como melhor, mais justa e jurídica opção do legislador. Com efeito, tem-se a responsabilidade objetiva do artigo 811 como contrapartida do juízo provisório superficial que justifica a concessão da cautelar. Quem pleiteia em juízo, valendo-se apenas dos aspectos de probabilidade, há de indenizar a parte contrária, sempre que esta, em melhor exame, demonstrar a sua razão. É o risco e a sua assunção andando lado a lado. Não se trata em si de sancionar a má-fé, mas apenas de cobrar do promovente da medida cautelar o prejuízo acarretado ao requerido, visto que tudo se passou sobre o palio de um juízo provisório superficial próprio da tutela emergencial prestada por conta e risco da parte que, afinal, veio decair de sua pretensão. Pontes de Miranda já vislumbrava, mesmo antes da criação do Instituto Genérico da Antecipação da Tutela, a aplicabilidade da responsabilidade objetiva fundada no artigo 588 CPC, artigo 475, a toda e qualquer execução provisória fundada em outros títulos que a sentença. Daí se poder concluir que todos os atos executivos provisórios admitidos e tutelados pelo direito processual sujeito ou promovente à responsabilidade objetiva, sejam elas medidas cautelares, artigo 811, medidas de antecipação de tutela, artigo 273, ou medidas promovidas no processo de execução provisória da sentença, artigo 475-O. As medidas de antecipação de tutela hão de receber igual tratamento das medidas cautelares, não só porque pertencem ao mesmo gênero das medidas cautelares, tutela provisória de urgência, como porque o legislador, ao regulá-las, fez expressa referência ao artigo 588, submetendo-os ao disposto nos incisos 1 e 2 do citado dispositivo legal. O inciso 3º do artigo 588 estabelecia expressamente a responsabilidade civil do exequente da sentença não definitiva ou de medida de antecipação de tutela pela restituição do requerido ao status que
ao status quo ante, caso sobreviesse acórdão que modificasse ou anulasse a sentença que for objeto de execução. Não se indagava de má-fé, dolo ou culpa grave ou leve, bastava que a parte tivesse assumido o risco de promover em seu favor a execução de medida judicial provisória, despida de segurança e definitividade. O regime do artigo 588 foi mantido pelo atual 475-O. Já afirmava Pontes de Miranda, com o respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exequente na execução provisória assume o risco de não ser vencedor na via recursal. A volta ao status quo ante, por vezes, acarreta indenização de danos, inclusive morais. Não se indaga se houver dolo ou culpa. O ato de executar provisoriamente entra no mundo jurídico como ato-fato lícito, que dá causa à reparação por ser de repor o status quo ante. As medidas de antecipação de tutela acham-se vinculadas à cláusula legal de reversibilidade. Proíbe a lei a concessão de qualquer antecipação de tutela que crie simplesmente o perigo da irreversibilidade. CPC, artigo 273, parágrafo 2º. E para assegurar a reversibilidade, no caso do insucesso da parte autora no julgamento final da causa, é claro que o sucumbente deverá responder amplamente pela reposição das coisas no seu status quo ante. Isso se dará independentemente da apuração de culpa ou dolo, porque se trata de emanação natural do sistema da lei, que assegura à parte a plena utilidade e completa efetividade dos resultados do processo. Se, pois, a antecipação se dá sob a garantia legal da reversibilidade, e se a reversão terá de ser feita com a restituição das partes ao estado anterior, forçosamente a recomposição patrimonial do prejudicado só poderá recorrer por conta de quem promoveu a execução de medida substancialmente provisória. Por fim, impede concluir que a responsabilidade objetiva nesse quadro é a solução imposta pela lei para as medidas cautelares e para a execução provisória de sentença com igual intensidade terá de ser observada também nas antecipações de tutela, dada a substancial identidade de razões que as justificam. No plano normativo, medida cautelar conservativa e medida antecipatória satisfativa são espécies distintas de um mesmo gênero. A tutela de urgência, porque as ambas têm em comum a força de quebrar a sequência normal do procedimento ordinário, ensejando sumariamente provimentos que, em regra, só seriam cabíveis depois do acertamento definitivo do direito da parte. Teodoro Júnior. Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência 45, Editora Forense, Rio de Janeiro, 210, páginas 715 e 719. E continua o saudoso ministro citando agora Leonardo José Carneiro da Cunha. Especificamente sobre o tema aqui examinado, calha a doutrina de Leonardo José Carneiro da Cunha. A antecipação de tutela acarreta a imediata execução ou efetivação da medida consistindo, em verdade, numa execução provisória. Significa que o regime da execução provisória é aplicável à efetivação da tutela antecipada. Pondo-se em evidência a regra do inciso 2 do artigo 475-O do CPC, revogada, modificada ou anulada a decisão antecipatória, fica sem efeito a tutela antecipada, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos por arbitrariamente. Daí, porque deferida a tutela antecipada para determinar, por exemplo, a manutenção de um candidato num concurso público. A posterior revogação, anulação ou cassação da medida antecipatória impõe a restituição ao estado anterior. O candidato deve ser considerado eliminado do certame. Não se aplicando a teoria do fato consumado. Cunha Leonardo José Carneiro, da Fazenda Pública em Juízo, 6ª edição dialética, São Paulo 208. Página 248 e 250. O que se quer realçar com essa digressão sobre a natureza dos provimentos cautelares e da execução provisória das sentenças é que há suporte lógico e teleológico para, em relação aos efeitos de sua efetivação, pretender evitar o retorno ao status quo ante, invocando o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima. Repita-se as palavras do ministro Teoria Zavascki, seguindo doutrina uníssona,
a revogação, abre parênteses, ou suspensão ou cassação, fecha parênteses, de medida liminar, opera efeitos automáticos, ex tunc. Isto é, eles retroagem de forma automática, restituindo-se as partes na situação em que se encontravam antes do deferimento da medida. E quando ela menciona esses efeitos, faz questão de ressaltar que a retroatividade da suspensão, revogação ou cassação das medidas liminares quer dizer que elas ficam